tudo bem com vocês? Estão bem? Que bom que você está bem, que bom que você pôde estar hoje aqui com a gente. É bom demais a gente poder estar junto, é bom demais a gente poder estar reunido para adorar Cristo junto, para aprender mais sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo, sobre aquilo que nós temos, sobre o presente que Ele nos deu, que é essa graça maravilhosa. E é bom demais quando a gente está junto para poder aproveitar esse momento. Pelo menos uma vez por semana a gente se reúne e está ouvindo, conversando, compartilhando. E isso é importante demais, isso é bom demais. Então, que bom que você pode estar aqui presencialmente, que bom que você pode estar online. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, a casa é nossa. Então, como a Luciana falou, diz de onde você é, que a gente já gosta de você, a gente já fica feliz em ter você fazendo parte e conectado com a gente. Ok? Beleza. Vamos fazer uma oração, então? Pai, muito obrigado. Nós agradecemos pelo teu imenso amor. Nós agradecemos pela sua graça, pelo seu cuidado. Nós agradecemos pela provisão. Obrigado porque você nunca nos abandona. Obrigado porque você nunca nos deixa. E que essa palavra do dia de hoje venha encontrar os nossos corações, venha encontrar os corações de quem vai ouvi-la, e que isso venha gerar em nós frutos, isso venha gerar em nós paz, alegria, isso venha gerar em nós o bom ânimo para os dias difíceis, Senhor. Muito obrigada por isso. Amém e amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que Deus fez. A gente sempre fala sobre aquilo que Deus fez, mas hoje eu quero trazer para você aquilo que Deus fez em mim e em você. Ele nos trouxe para perto. Quem sabe vai ser uma palavra bem simples. Quem sabe é um título bem simples, mas sabe quando às vezes a gente precisa ouvir novamente sobre algo muito simples? Graça, ela é simples. Na verdade, não tem como dificultar ela, porque é uma pessoa, certo? Então, só que ela é tão simples, e a forma como a gente vive graça é tão simples, que na nossa cabeça, às vezes, não faz muito sentido. A gente acaba complicando, a gente acaba querendo enfeitar as coisas. Mas graça, ela é simples. Graça, ela é ensino, mas ela é prática. Ela é mais prática do que ensino. Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê na palavra, ela é prático. E eu acho tão incrível porque Cristo, ele ensinava os apóstolos primeiro na prática e depois na teoria. Então, primeiro ele chegou e falou, amaldiçoa a árvore. Depois, eles foram entender aquilo. Primeiro ele te mostra, primeiro ele te revela, é assim que funciona. Depois ele fala o porquê que é assim que funciona. Porque aí, quando ele te falar o porquê que é assim que funciona, você vai compreender. O ser humano, ele é muito visual, já percebeu? Quando a gente tem imagens ou uma cena, a gente capta muito mais rápido. Por isso que Cristo fez o que fez. Ele sabia. Ele chegou para os discípulos, ele já fazia para os discípulos ter visto. E aí ele falou assim, ó, se você falar para o monte, mova-se e não duvidar, é isso que vai acontecer. Primeiro ele já tinha mostrado a figueira morrendo. Que é algo surreal, pensar uma figueira morrer através do cara ter chegado e falar assim, não tem fruta, morra, te amaldiçoo. Vamos ser sinceros, eu numa situação daquela ia falar, ele tá loucão, tá fora da casinha. Mas daí ver aquilo, eu ia falar assim, opa, não tá tão maluco assim? Ou é eu que tô maluco que eu tô vendo coisa? E é isso que eu e você precisamos compreender. Graça, ela é simples, ela é prática.
Tudo que nós ouvimos é para a nossa vida prática. Tudo que nós aprendemos de Cristo é para ser usado no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa vivência. E hoje eu quero trazer para você, a gente vai conversar sobre Deus ter nos trazido para perto dele. Sabe, você tem a consciência de que Deus ele sente prazer em você? Ele sente prazer de ter você com Ele? Uma coisa é eu falar, Deus te ama incondicionalmente. É uma frase que a gente ouviu muito. Mas eu olhar para você e te falar, Deus ele sente prazer em estar com você. Ele sente alegria. Ele sente, sabe o prazer que você sente de estar com o seu filho, com o seu marido? Esse prazer ele tem. Muito maior ainda, porque às vezes a gente fica bravo com o marido, com os filhos, né? Mas tudo bem. Mas pensa que Deus ele sente prazer, alegria, gozo, vontade de estar com você. É da vontade dele estar comigo e com você. Só que muitas vezes as pessoas, elas sempre acabam colocando empecilhos. Elas sempre acabam colocando os seus erros ou o seu pecado no meio. E aí fala assim, ai, Deus me ama incondicionalmente. É verdade, Sara, mas eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Poxa, Sara, eu estou ouvindo graça e eu fiz isso. Será que Deus sente prazer em estar comigo? Porque eu estou errando. Porque eu estou falhando nisso aqui. A gente escuta que a gente tem alegria, que a gente tem paz, mas chega no dia difícil, eu só reclamo. Será que Deus sente prazer? Eu estou duvidando da soberania de Deus. Será que Deus sente prazer em estar comigo? É um erro enorme nós colocarmos o muro que Cristo derrubou. O véu que Cristo rasgou de cima a baixo, não é eu e você que vamos levantar de novo. E toda vez que nós colocamos o empecilho, colocando o meu erro, a minha falha, o meu pecado entre mim e Deus, eu estou levantando esse muro de novo. Eu estou dando mais ênfase ao meu pecado, ao meu erro do que do perdão de Deus por mim. Eita, até me embananei. Só que a verdade é que o pecado, o seu erro, ele não é mais um empecilho entre você e Deus. Ele não está mais no meio entre você e Deus. Ele não separa mais você e Deus. Você sabia disso? Ele não separa. Mas por que ele não separa mais? Por que o pecado não é mais um empecilho? Porque Cristo eliminou o poder do pecado. Muito simples. Ele tirou o muro, ele rasgou o véu de cima a baixo. O que nos separava de Deus era o pecado. Existia um abismo entre nós e Deus por conta do pecado. E aí quando Cristo vem, ele elimina o pecado, o véu é rasgado, o muro é desfeito e agora a gente tem paz com Deus. A gente tem relacionamento com Deus. Deixa eu ler com você Hebreus 9, 26, que vai falar exatamente sobre isso. Se assim fosse, aqui ele está falando sobre Cristo ser o sumo sacerdote, e aí sobre Cristo ter sido o sacrifício perfeito. E aí chega nesse ponto ele fala, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Esse capítulo é tão interessante porque ele vai falar sobre Cristo ser o sacrifício perfeito. Sobre o sacrifício de Cristo ter sido completo. Uma vez que ele fez, se acabou. Uma vez que ele morreu,
acabou uma era e começou uma nova aliança. A antiga se passou e uma nova aliança foi feita. É isso que esse capítulo vai nos dizer. E aí é tão interessante porque ele fala que Jesus veio para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de Cristo. A cruz, Cristo morrendo na cruz, aniquilou o poder do pecado. Ele não só aniquilou o pecado, mas o poder. E a verdade é que Deus, Ele queria eu e você tanto. Ele nos queria tanto, que Ele não mediu esforço para isso. Percebe o quão importante e especiais a gente é para Cristo? Que a gente é para Deus. Ele não mediu esforços. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para receber a sentença que era nossa. A condenação que era minha e sua veio a vir sobre Cristo. Deixa eu ler Hebreus, o capítulo 2 e o verso 10. Olha que interessante esse texto. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos, nós, à glória. E era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, Ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Eu achei tão interessante esse verso, porque ele coloca Cristo sendo como o líder. É Cristo que nos conduz a viver aquilo. É Cristo que nos conduziu a viver com Deus. É Cristo que nos conduziu a estar perto de Deus. Por causa do sofrimento de Cristo, nós fomos levados para perto de Deus. O sofrimento de Cristo nos aperfeiçoa, nos dá uma nova vida e nos torna filhos de Deus. O sofrimento de Cristo. Agora, se em Adão nós fomos separados por causa do pecado, e agora o pecado foi aniquilado, então o pecado não nos separa mais. Então eu colocar o empecilho do meu erro e do meu pecado entre eu e Deus é um erro. É uma falta de conhecimento. Porque o pecado, ele já não pode mais me separar. Ele não tem mais esse poder para me separar. Cristo, ele já me conduziu a estar com Deus. Cristo, ele nos conduziu a ter um relacionamento com Deus. Sabe, quando Jesus, ele morreu na cruz, o nosso pecado, as nossas transgressões estavam sobre ele. Ele tomou sobre si. Por isso que quando ele morreu e ressuscitou, acabou o poder do pecado. Eu não digo que o pecado, ele não tenha... Como é que eu posso explicar para você? Eu não digo que o pecado, ele é uma brincadeira. Porque não. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele produz morte. A questão toda é que eu e você hoje não podemos focar no pecado. Quanto mais eu ter a consciência do pecado, mais eu vou pecar. Quanto mais eu ficar assim, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não, aí eu vou fazer. Agora, se eu mudar da consciência do pecado, mas eu ter a consciência da justiça, as coisas mudam. Agora eu tenho consciência da redenção, eu tenho consciência do perdão,
Então, quando Satanás vier me trazer o pecado na minha mente, eu cometi. Mas o que eu tenho que fazer? Lamentar? Dobrar meu joelho e ficar, Jesus, me perdoa, 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 perdoa. Não. Fazer um jejum de 7 dias para pedir perdão de um pecado? Até tu terminar o jejum, tu já vai ter feito um monte. Então, nunca vai parar de fazer o jejum. A questão toda é, nós precisamos desenvolver a consciência da justiça. Pequei, errei, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para aquilo que a palavra me diz. Eu sou perdoado, eu sou filho, eu sou amado. Jesus me ensina a não fazer mais isso. Me ensina a ver isso de uma forma diferente a ponto de eu não fazer mais. Um exemplo bem prático é fofocar. Só para você entender o que eu estou querendo dizer. Tem gente mas que gosta de uma fofoca que, pelo amor, que ó, tá. O outro tá falando lá, a pessoa tá assim, ó. Só que quando você faz isso, a verdade, vamos ser bem sinceros, você está se colocando num pedestal. Você está colocando você como maior. Olha, viu, aquela pessoa faz isso. Meu, que coisa feia. Eu não faço. Percebe? Você é o grande. Você até infla, de certo. E a pessoa é o zero à esquerda, é o nada. É o cocô da galinha. Quando a gente passa a conhecer graça, e aí a gente aprende que o outro é semelhante a mim, e que eu e o outro somos semelhantes a Cristo, eu vou olhar para a pessoa e eu vou pensar, poxa, não é legal fazer isso. Ela erra, eu erro. O que eu vou apontar o dedo para o outro se eu também erro? Em áreas diferentes, mas erramos, quem sabe? Entende? A minha perspectiva vai mudar. A minha visão sobre o outro vai mudar. E aí eu não vou mais fazer aquilo. Só que eu não vou chegar para mim e falar assim, não fale mal, não fale mal, não fale mal. Não. Isso vai ser natural. Por isso que é de dentro para fora. A tua mentalidade muda. E aí aquilo que você pensa, você diz. Pronto. Simples. Não precisa alguém colocar a mão na tua cabeça e falar, para de fofocar. Não. É uma mudança de mentalidade. E é exatamente isso que Cristo fez. Cristo, Ele nos deu a oportunidade de podermos retornar a Deus, de podermos estar ligados a Ele, para que então a gente não venha mais viver sob o domínio do pecado. Ele não vai ter mais o poder sobre mim e sobre você. É isso que Cristo fez. O poder, a soberania que o pecado tinha sobre mim e sobre você, foi aniquilado na cruz. Foi destruído, acabado. Acabou, não tem mais. Jesus hoje, Ele tem toda a soberania. Ele tem todo o poder sobre tudo que existe. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Cristo, Ele não foi sempre soberano? E como é que o pecado tinha um poder ainda? Como é que o pecado tinha soberania? Quando a gente vê sobre a queda de Adão, vamos lá, vai ser bem interessante, eu tenho certeza, gente. Quando a gente vê sobre a queda de Adão, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que Adão, ele tinha o domínio. Adão, ele tinha o poder. Ok? Deus, ele falou para Adão, domine sobre todas as coisas. Sobre o quê? Sobre tudo aquilo que existia na face da terra. Adão era semelhante a Deus. Adão era Deus, o Deus desse mundo.
Vamos ser bem claro. Só que quando Adão, ele peca de forma consciente, porque Adão sabia o que iria acontecer, Deus falou para Adão, se você comer, você vai morrer. E ele sabia. Quando ele comeu, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não era um idiota. Ele era Deus. Quando ele comeu o fruto de forma consciente, ele passa o domínio a Satanás. Ele passa o domínio ao pecado. Agora, todo o domínio foi dado a Satanás, com a queda de Adão. Mas que domínio era esse? Domínio sobre o quê? Satanás passou a dominar o quê? Tudo. Tudo que existia aqui. Ele passou a dominar todas as coisas. E ele passou a dominar a humanidade. O poder do pecado passou a dominar o ser humano. Agora, o homem e a mulher, eles viviam com base no pecado. Por isso que passaram a viver com base no seu esforço. Passaram a viver com base nas suas paixões, nos seus desejos. Aquilo que dá na telha, eu vou fazer. Isso a gente vê até hoje em aqueles que não vivem Cristo, naqueles que não nasceram de novo. Eles vivem com base naquilo que eles acham, naquilo que eles ouvem, naquilo que o mundo rege. Você consegue entender que o mundo, ele rege um estilo de vida? Ele rege uma forma de você viver, uma forma de você se comportar, uma forma de você se vestir, tudo. Ele rege, ele quer te dominar a ponto de você não pensar mais. Você é só uma marionete. E quando a gente vê... Deixa eu voltar para eu não me perder, tá bom? Calma ali, gente. Ok, o homem passa a ver pela sua força, pelos seus medos, paixões, prazeres, tudo aquilo que dá na telha. Só que quando a gente vê que Cristo vem... Quando Cristo vem, ele já era soberano sobre todas as coisas. O problema não é que Cristo, ele não tinha a soberania sobre o homem. É que o homem não quis mais viver debaixo da soberania de Deus. Do princípio ao fim, Deus é o mesmo. Ele é soberano. Ele é rei. Ele é o Criador. De tudo provém dele. Mas quando o homem passa a viver com base no pecado, ele vira as costas para viver sobre a soberania de Deus. Então ele não está mais debaixo do cuidado de Deus, mas ele está debaixo daquilo que ele imagina para ele. O que Cristo veio fazer era realmente trazer a reconciliação entre o homem e Deus, para que hoje eu e você possamos viver não com base em nós, mas venhamos viver com base no próprio Deus. Deus, ele nunca virou as costas para o ser humano. O amor dele, o perdão dele sempre estava ali. Mesmo depois que o homem virou as costas. O cuidado dele sempre estava ali. O homem é que escolheu não estar mais debaixo da soberania dele. Exatamente isso que Cristo veio fazer. Colossenses, o capítulo 1, do verso 18 ao 20, eu vou ler na versão a mensagem para vocês, vai dizer assim: Ele foi supremo no princípio, e abrindo a porta da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que
tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas, coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia. Tudo por causa de sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Muito poético, né? Nossa, parabéns. A questão toda é que em Cristo tudo foi consertado. Ele sempre foi soberano. Cristo sempre esteve acima de todas as coisas. Deus, ele sempre esteve acima de tudo. A morte de Cristo consertou todas as coisas. E ele passou a nos dar a oportunidade agora para vivermos como de fato fomos criados. Sob a soberania de Deus. Onde tudo provém de Deus. Agora, eu e você, a gente tem a oportunidade de não viver mais sobre o pecado. Não é mais ele que nos domina. Não é mais ele que dirige a nossa vida. Não é mais o meu esforço. Não é pela minha capacidade. Não é por eu ser inteligente demais. Não é por eu ser bonito demais. Não é por eu ser o melhor TikToker, que hoje em dia tem essas porcarias. Mas, enfim. Não é por eu ser a melhor, o mais estudado. Não é por eu ter muito dinheiro. Não. Hoje eu vivo com base na soberania de Deus. Ele é soberano. Ele dirige a minha vida. Ele supre a minha vida. Ele comanda a minha vida. Pensa que a gente não tinha essa oportunidade. O ser humano não tinha essa chance. Caraca! E ele fez tudo isso para que eu e você estejamos com ele. Para eu e você estar conectados nele. Para eu e você estar junto com ele. Olha o que diz Hebreus, o capítulo 2, o verso 11. Assim, tanto o que santifica, como os que são santificados, procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Aí a minha pergunta para você, não é muito doido pensar que eu e você procedemos do mesmo que procede Cristo? Vamos lá, Cristo é Cristo, Jesus é Jesus, né, gente? E nós é nós. Mas quando a gente vê a palavra, ela compara Cristo e nós como iguais. Que loucura! Mas nós não somos falhos? Nós não somos imperfeitos? Como é que a gente pode se comparar a Cristo? Porque o mesmo Espírito que está em Cristo está em mim e em você. A mesma natureza que está em Cristo está em mim e em você. O mesmo Pai de Cristo é o meu Pai e é o seu Pai. O mesmo reino em que Cristo vive é o reino que eu e você vivemos. Ele nos levou para esse reino. Por isso Cristo, ele foi o líder. Ele, é como se ele pegasse na nossa mão e falasse, vamos lá, todo mundo. Agora a casa é de todo mundo. Eu não sou o único filho. Agora tem vários irmãos. Agora todos podem conhecer o Pai. É incrível, porque Cristo, ele vem até a terra e ele fala assim, eu vim para revelar quem Deus é, quem o Pai é. Até aquele momento, ninguém conhecia Deus. Eles ouviam falar de Deus. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas muitas vezes não era o Deus deles. Entende?
entende. E aí Cristo vem e ele quebra isso. Agora o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus do Jefe, é o Deus da Maria, é o Deus de todo mundo. Todo mundo tem agora acesso. Você agora pode conhecer Ele. Não de ouvir falar, mas de viver com Ele. Deus, Ele não é uma energia. Deus, Ele é uma pessoa. Deus, Ele é uma pessoa. Que veio até nós. Andou. Viveu coisas, conheceu pessoas, deu risada. Veio como um neném que fez cocô na fralda. E Maria teve que limpar, coitada. Sabe? Ele veio como nós para nos levar para sermos semelhantes a Ele. Para que hoje eu e você sejamos como Ele. Nós não somos perfeitos ainda. Ainda não. A nossa natureza, ela é. O nosso espírito é. Mas nós ainda estamos aprendendo muita coisa. Estamos aprendendo a como amar, estamos aprendendo a como, sabe? Como servir, como ser pelo outro, como viver pelo outro. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo sobre quem Deus é. Todo dia a gente aprende mais sobre Ele. Mas hoje, a consciência de que eu e você temos que ter, é que eu e você viemos do mesmo Pai. Eu e você viemos de Deus. Eu e você nascemos dele. Eu e você somos filhos dele. Eu e você estamos ligados a Ele. E isso tudo foi feito por causa do amor extravagante dele. Deus, Ele sempre nos amou. Deus, Ele sempre esteve de braço aberto para nós. Assim como Ele está de braços abertos para aqueles que não conhecem Ele ainda. Sabe, Ele nos trouxe para perto. Ele veio, Cristo veio e restaurou tudo que havia se perdido. Sabe, Cristo, Ele nos deu um perdão completo. Não é um perdão parcelado. Hoje eu errei, aí eu choro, me lamento, e aí Deus me perdoa. Mas amanhã eu tenho que chorar e me lamentar de novo. E depois de amanhã de novo. Porque o perdão dele não é completo ainda. É parcelado. Todo dia é uma parcelinha do perdão eu ganho. Não. Uma vez perdoado, sempre perdoado. Passados, presentes e futuros. Mas e agora? O que eu faço com isso que eu aprendo? O que eu faço com isso que eu ouvi? Como que eu coloco isso no meu dia? Como eu vivo isso então? Porque, Sara, você está me dizendo que Deus me ama com amor extravagante, que Ele sempre cuida de mim, mas eu estou duvidando. E aí? Gente, é super ser humano duvidar. Sabe, não pensa que porque você ouve graças há 2 anos que você não vai duvidar. Você vai. Muitas vezes você vai questionar. Por quê? E aí, Deus? Você não disse que eu sou favorecido? Cadê? Cadê esse favor que eu não estou vendo? Sabe o que a maioria das vezes Ele vai fazer? É mudar a sua perspectiva, porque o favor está ali, você não está vendo. Sabe, uma coisa que eu tenho certeza é que Deus, Ele sempre faz as coisas no momento certo. Certo. Hoje pode parecer que não. Hoje pode parecer que foi uma loucura. Hoje pode parecer que você tomou uma decisão super errada. Você está pensando, meu Deus, o que vai dar?
É a adrenalina da fé. Não quer dizer que nós vamos ser, como é a palavra, irresponsáveis. A questão é que, quando você duvida, ou quando você questiona a Deus, Ele não vai ficar assim, nossa, você está me questionando. Não, Ele vai sentar e vai te responder. Ele vai te mostrar a resposta. Quem sabe você hoje está perguntando, por que isso não aconteceu ainda comigo? Poxa, eu estou há 1 ano falando, graça, graça, graça. Jesus, eu sou favorecida, eu sou favorecida, eu sou favorecida, eu sou favorecida. Ih, não tem nada acontecendo. Está tudo uma porcaria. Estou cansado, estou acabado, não aguento mais. E estou aqui falando, sou favorecido, mas esse favor vai vir quando? Vou ter que ficar mais 10 anos falando sou favorecido? Pois é. Isso aconteceu com todas as pessoas que estão na palavra. Todo mundo que está na Bíblia aconteceu isso. Quanto tempo Ana levou para ter um filho? Muito tempo. Quanto tempo Sara e Abraão demoraram para ter um filho? Meu Deus, eles já eram velhos. E aí, Deus dá Isaac e depois de um tempo fala assim, mata. Ai, que legal, valeu. Mas aí você vê como Abraão, ele creu tanto em Deus, porque ele vai e leva Isaac. Ele sabia que se ele matasse Deus, ele ressuscitava. Se ele não matasse, Deus ia prover. E é tão incrível que quando ele chega no pé do monte, e aí Isaac falou assim, pai, cadê o cordeiro? A gente chegou até aqui, mas cadê? Aí o que Abraão fala assim? Deus proverá. Era ele. E Deus não proveu? Deus, ele não queria matar de verdade Isaac. Sabe? Gente, muitas vezes parece que é loucura aquilo que a gente está vivendo. E eu acho que sempre vai parecer. A questão toda é que hoje a gente tem a oportunidade de estar com Deus. Se é uma loucura e a gente não tem Deus, imagina como deve ser. O ser humano já vive um vazio. Já vive uma vida sem sentido. Buscam sentido em coisas passageiras. Buscam sentido em pessoas, buscam sentido em hobbies, buscam sentido... Nada contra, tenha um hobby. E se rodeie de pessoas, mas saiba que a sua vida não provém disso. A sua vida provém de Deus. Hobbies e coisas vão passar. Uma hora você nem vai mais gostar daquilo. Pessoas, hoje pode ser que ela esteja contigo. Amanhã pode ser que não. Amanhã pode ser que vocês não estejam mais amigos, ou vocês estejam morando longe. Anyway. Nossa. Uau. Sabe? A questão é, gente, a nossa vida vem de Deus. Tudo provém dele. Por isso que a Bíblia fala, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Tudo. Agora eu e você, a gente precisa aproveitar a chance de estar ligado com Deus. A gente precisa aproveitar a chance de conhecer Ele. Sabe quando você começa a namorar? E aí você quer conhecer a pessoa? Início de namoro. Aí você conversa. Meu Deus do céu! Eu lembro eu e o Felipe, a gente conversava tanta coisa. Como? O que era tanto de assunto? A gente já não morava perto. E ó... Meu Deus! Mas a gente quer se conhecer.
Só que quando a gente quer conhecer alguém para namorar, a gente não tem interesse? A gente não vai lá e chama a pessoa, oi, tudo bem, vamos conversar, não sei o que lá, como é que foi seu dia, tal. A gente não faz assim? A gente não pergunta, a gente não busca conhecer? É isso que eu e você hoje temos a oportunidade de fazer com Deus. Hoje eu e você temos a oportunidade de conhecer Ele. E aí, Deus? Você me ama. Eu quero conhecer mais esse amor. Eu quero conhecer mais, eu quero entender mais, eu quero viver mais. Eu sou favorecida, eu quero viver mais esse favor. Eu quero saber quem você é. Eu quero te conhecer. Sabe, hoje eu e você, a gente não precisa fazer força. A gente não precisa viver pelas nossas ideias, pela nossa cabeça, pela nossa capacidade. Hoje eu e você precisamos apenas depender do poder glorioso de Deus. É o poder dele que irá nos sustentar nos dias difíceis. É o poder dele que vai nos levar a lugares que a gente não imagina. É o poder dele que vai nos curar. É o poder dele que vai sarar nossa mente. É o poder dele. É ele atuando em nós. É ele sendo soberano em nós. É o poder dele. Eu e você apenas descansamos. Eu e você apenas ficamos perto dele. Nos assentamos e ouvimos o que ele tem para dizer. Só que o problema é que a maioria das vezes a gente está correndo de um lado para o outro. A gente está descabelado. A gente está, como é que eu faço? O que eu faço? E agora? E agora? E agora? E agora? Vamos ser sinceros, a gente não faz isso. A gente sabe que a gente tem que parar. A gente sabe que a gente tem que descansar. A gente sabe que a gente tem que ouvir ele. Mas a gente quer resolver. A gente fica, e agora? 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 Quanto mais e agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Menos eu vou ouvir. E eu não vou ouvir ele. Eu não vou ouvir ele falando assim, calma. Eu tenho o poder glorioso. Ei, eu tenho o poder. Você não tem o poder. Eu tenho o poder. Você já viveu com base em você e deu certo? Não deu. Eu tenho o poder. Deixa eu te dar a solução. Deixa eu iluminar a tua cabeça. Calma. Calma. É difícil? Super. Mas acontece. Quanto tempo as pessoas ouviram sobre um Salvador que viria? Muito tempo. Muito tempo. De pai para filho, de pai para filho. Um dia virá o Salvador, filho, que irá nos resgatar. E foi passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Quem sabe, chegou um momento onde nem eles mais acreditavam. Será mesmo que vai vir um Salvador? Meu Deus, eu escutava isso há quantos anos? Eu escutava do meu pai. E daí ele, mas eu escutava do meu pai. Mas eu escutava do meu. Mas o Salvador não veio? Veio. O Salvador não restaurou tudo? Restaurou. O Salvador não deu uma vida nova? Deu. Gente, é isso que eu e você precisamos colocar na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa cachola. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele faz. Se ele diz para mim e para você, você é favorecido, você é, mesmo que você não veja o favor. Mesmo que passe 5 anos e você ainda não veja, você é. Se ele diz, eu vou
realizar esse sonho na tua vida? Ele vai. Como? Não faço ideia. Mas Ele vai. Porque Ele cumpre o que diz. Ele sempre cumpriu e Ele vai continuar cumprindo. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Isso não é algo de se ouvir e deixar isso ser levado, gente. Não escute isso que eu vou falar agora e saia dali e fale assim, por favor, abrace isso que eu vou falar. Eu e você precisamos manter firme a nossa confissão de fé. Eu acredito nisso, eu mantenho firme isso. Tá difícil, Sara? Mantenha firme. Eu não vejo, Sara. Mantenha firme. É isso que eu e você precisamos fazer. Manter firme. Se a gente está alicerçado na rocha, a rocha não se mexe. Vai vir o vento que for. Pode estar lá você assim, ó, lá fora, assim, ó. Mas a rocha não vai se mexer. Ela não se mexe. A gente está alicerçado nessa rocha. Nessa rocha. É Deus que vai te suprir. Ele vai restaurar, Ele vai te conduzir, é Ele que vai mover as montanhas, é Ele que vai acalmar a tempestade, porque esse é o tamanho do poder dEle. É isso que Ele pode fazer. Saiba uma coisa, Ele já fez o impossível. Ele não vai fazer o impossível, porque Ele já fez. Cristo morreu e ressuscitou, isso era impossível. Era impossível eu e você estar reconciliados com Ele. Cristo fez. Era impossível eu e você nascer de novo. É isso que Nicodemos perguntou. Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não faz sentido? Mas era nascer do Espírito. É impossível eu e você chegar assim, ó, o Jeff nasceu do Espírito. Bum. Não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Mas Ele fez. Nós morremos e com Ele ressuscitamos, nascemos de novo. Temos uma nova vida, andamos em novidade de vida, temos uma mudança de mentalidade. Hoje a gente pode ter um relacionamento com Deus, com o próximo e comigo. Hoje eu não estou mais na lama sozinho. Cara, às vezes parece que a gente não acorda para isso. A gente não acorda, a gente não, sabe, não acorda. Olha o poder dele e a gente fica, ai Deus, o que vai acontecer, meu Deus. Eu não sei você, mas às vezes me dá vontade de chegar na frente do espelho e me dar uns tapas. Fala, você acorda, mulher. Acorda. Se a gente tem Deus do nosso lado, o Criador de todas as coisas, é muito louco. A gente tem Deus, Ele fez tudo. Ele criou eu e você. O que a gente ainda fica às vezes? Ai, meu Deus, e agora? Não se deixe ser levado pelo vento que vem. Não se deixe. Não se deixe ser levado pelo aquilo que as pessoas lá fora dizem. As pessoas são inconstantes. A moda, a sociedade, ela é inconstante. A forma como as pessoas vivem, ela é inconstante. Uma hora elas falam, ai, seja assim. Outra hora, seja assim. Não siga isso. Siga aquilo que Cristo tem nos ensinado. Só que mantenha firme isso. Mantenha firme. Esse é o perseverar. O perseverar é a única coisa que eu e você fazemos. Em tudo.
Ele fez tudo. Eu e você perseveramos. É como se eu e você pegássemos hoje essa garrafa e a gente, para todo lugar, a gente ia levar essa garrafa. No banheiro, tomando banho, no trabalho. A gente nunca ia tirar a garrafa daqui, ela ia ficar assim. Qualquer lugar que você fosse, ia estar a garrafa. É a mesma coisa. Eu me apego àquilo que eu creio e eu não vou deixar. Eu não vou retroceder. Eu não vou voltar à vida que eu tinha. Eu não vou voltar àquilo. Eu não vou voltar. Se a palavra diz que o meu alvo é Cristo e nós estamos andando para o alvo, é para Ele que eu estou indo. Eu quero correr na direção dEle ainda. Eu quero cada vez estar mais perto dEle. E eu não quero ligar para o que os outros pensam. Eu não quero ligar para o que os outros acham. Eu vou viver aquilo que Ele tem para mim. Eu vou crer que eu vou viver aquilo que Ele tem para mim. Sem retroceder. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, como nós somos gratos. Como nós somos gratos por aquilo que você fez por nós. Em pensar que a gente estava sozinho, perdido, num beco sem saída. Em pensar que a gente tinha que viver com base naquilo que nós sabíamos ou naquilo que nós conseguiríamos fazer. Como era cansativa essa vida. Uma vida pesada, uma vida difícil. Uma vida onde nós nunca sentíamos o prazer, a alegria de vivê-la. Mas como nós somos gratos, porque graças a Cristo, hoje nós temos a paz. Hoje nós temos alegria. Hoje nós temos uma vida nova. Hoje Zoe está em nós. O mesmo Espírito que está em você está em nós. A mesma alegria que está em você, você coloca em nós. Ô Pai, nos ensina a ver como você vê. Nos ensina a falar como você. Nos ensina a ser como você. Que nós venhamos perseverar nos momentos difíceis. Que nós venhamos nos manter firmes nos momentos difíceis. Nos momentos em que a nossa fé quer ser abalada. Nos momentos que as coisas vêm para nos desestruturar. Que o teu amor, que a tua graça venha se manter maior em nós. Que nós venhamos estar com os nossos olhos fixos em Cristo. Que nós venhamos estar com os nossos olhos fixos na sua graça. Porque é de ti, é de você que tudo provém. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém e amém. Amém. Como é bom a gente estar com Deus hoje. Pode vir, querida. Obrigada. A nossa nova assistente. A Paranaína. Oh, ela não gosta de ser chamada Paranaína. A Ina. Como é bom a gente poder ter a comunhão. Sabe? Eu sei que comunhão ela vai muito além do beber o suco e comer o pão. A comunhão que a Bíblia nos ensina. A comunhão que a Bíblia nos ensina é diária. É isso que a gente via na igreja primitiva. Eles estavam diariamente juntos. Todos os dias eles partiam o pão, participavam do corpo e do sangue de Cristo todos os dias. É interessante ver isso. Eles doavam as suas vidas todos os dias uns pelos outros. Eles estavam em harmonia. A harmonia que a gente ouviu ali, exatamente é isso que acontecia. É a harmonia.
Um se doava ao outro sem peso, um se doava ao outro com alegria. Porque enquanto eu me doava a você, você se doava a mim. Era uma troca muito. E é uma troca que vem de Cristo. Sabe, é Ele quem faz isso. Ele nos ensina a ser assim. E aí, esses tempos eu estava pensando como o ser humano, ele esqueceu de viver em comunhão. A gente não sabe viver em comunhão. Percebe? A gente não sabe como se relacionar muitas vezes. A gente está junto, mas parece que não. Você vê que dentro das casas as pessoas também não têm comunhão com a sua própria família. Cada um num canto, se sentam à mesa, se sentam à mesa, mas não partilham, não conversam, sabe? Não falam assim, eu não estou bem, eu estou triste. Vamos fazer uma declaração? Uau! Imagina se cada um de nós aqui fizesse isso em casa. Parasse, vamos sentar para comer, vamos fazer uma declaração. Pai, nós declaramos o teu amor, nós declaramos a tua paz. Nós declaramos a sabedoria. Esse filho está com dificuldade na escola. Nós declaramos a sabedoria na vida desse filho. Entende? São coisas que é pequena para nós, mas que para o reino, para o mundo espiritual é enorme. Ela tem um poder de transformação enorme. A verdade é que eu e você, eu quero te convidar a gente declarar isso sobre a vida dos outros. A gente declarar que nós venhamos aprender a viver em comunhão. Que nós sejamos os primeiros. Que nós sejamos os primeiros. Que a gente não venha esperar alguém entrar e falar assim, vamos ter comunhão? Não. Que eu e você levantamos e falamos, vamos ter comunhão? Vamos estar junto? Vamos fazer algo junto? Nós somos irmãos. Nós estamos no mesmo Pai. Nós somos filhos do mesmo Pai. Amém? Será que a gente pode declarar? Será que a gente pode declarar a paz, a alegria, a saúde, a comunhão? Será que a gente pode declarar sobre a nossa família, sobre a família de quem está aqui, sobre a família de quem está nos assistindo? Que a gente venha declarar isso, amém? Pai, nós declaramos sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, a sua provisão na saúde, a sua provisão de alegria, a sua provisão, Senhor, na saúde emocional, Senhor. Que nós venhamos, Pai, ter a provisão, a tua provisão. Declaramos a paz, declaramos a alegria dentro das casas, declaramos, Pai, aquilo que tu tem para cada um de nós, Senhor. Obrigada por isso. Nós declaramos relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, entre esposas e maridos. Nós declaramos a saúde, Pai. Nós declaramos bons relacionamentos entre irmãos. Obrigada por isso, Jesus. Nós sabemos que você nos deu isso. Nós não conquistamos, mas é um presente. E nós vamos declarar sempre sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Nós declaramos a alegria, nós declaramos a comunhão entre o teu corpo, nós declaramos a paz entre o teu corpo, nós declaramos o amor entre o teu corpo, Jesus. Nos ensina a viver em comunhão. Amém e amém. Você pode fazer parte do corpo e do sangue. Seja exaltado.
sábado que vem. Tchauzinho.